Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui com vocês, Carlos Moisés Espíndola. Nós vamos gravar aqui o cordel de número 994, de um total de 1000 cordéis que nós pretendemos gravar aqui no canal. Muito obrigado pelos mais de 29 mil inscritos no canal. Nós estamos quase chegando aí aos 30 mil inscritos no canal. Então se inscreva, pessoal, é só apertar no botão vermelho que fica aqui embaixo do vídeo escrito inscreva-se. Caso você queira fazer um Pix para ajudar o canal, o nosso Pix é jcespindola@gmail.com, jcespindola@gmail.com, do jeito que está na tela. Esse é o cordel, lembrando, de número 994. A morte de Lampião, Elias Alves de Carvalho, a morte de Lampião. A verdadeira história do cangaço no Nordeste do Brasil, 1984, a morte de Lampião. Entre Alagoas e Sergipe, nos campestres ressecados, passa o rio São Francisco, separando os dois estados, enriquecendo as aldeias, fazenda e povoados. Ali a fazenda Angicos, que serviu de picadeiro ao massacre que passou um grupo de cangaceiro, no qual morreu Lampião, famoso no mundo inteiro. Virgulino Lampião, segundo foi informado, nasceu no sítio Matinhas, no fim do século passado, Vila Bela, Pernambuco, e em Pesqueira batizado. Filho de José Ferreira, camponês trabalhador, ele, seu pai e os irmãos, na vida de agricultor, longe estava de pensar ser um dia um matador. Trabalhando de almocreve, conheceu muitos lugares, percorreu longínquas léguas nas costas de seus muares, a fim de viver em paz com os seus familiares. Mas o seu vizinho rouba um cabra de seus pais, e ele surra o ladrão. As torturas foram tais que o larápio morreu com as lesões corporais. O sujeito era empregado de um tal José Saturnino, fazendeiro de maus bofes, falso, invejoso e felino, inspetor de quarteirão e rival de Virgulino. Mas Virgulino e Antônio, autores da arruaça, trataram de se evadir para escapar de ameaça e evitar confusão, cometendo mais desgraça. Foram se unir a Porcino, um terrível bandoleiro, atrás dele foi Livino, dos irmãos era o terceiro, que decidia ingressar na vida de cangaceiro. Mesmo sendo sua mãe, madrinha de Virgulino, Saturnino não freava o seu instinto ferino de empurrar o rapaz para um terrível destino. Saturnino era tão mau que em certa ocasião prendeu um rapaz na feira por simples alegação de trabalhar para os Ferreiras a fim de provocação. Zé Ferreira ingenuamente, vendo o moço no xadrez, foi pedir a Saturnino. Esse rapaz nada fez, de Saturnino deu sorte, na próxima é a sua vez. E impondo autoridade, barbarizava o sertão, perseguindo e trucidando pela simples suspeição pessoas que nada tinham com a família em questão. Depois dos filhos irem embora, devido às provocações, José Ferreira mudou-se para evitar confusões com a raça de Saturnino, mas deixou as criações. Para apanhar os animais, veio Antônio Virgulino, assim que juntaram o gado, 3 cabras de Saturnino impediram que os rapazes prosseguissem seu destino. Foi a gota que faltava, houve luta corporal, começou com desaforos, depois pistola e punhal. Os Ferreiras, embora 2, triunfaram no final. Dos cabras de Saturnino, um deles foi fuzilado, o segundo não foi morto porque fugiu baleado, e o último, pegado à mão, morreu depois de surrado. Os moços nada sofreram, graças à agilidade. Para Saturnino esse atrito era a oportunidade de eliminar os Ferreiras, a bem da legalidade. Foi reunida uma tropa e iniciada a caça dos temíveis criminosos, a fim de extinguir a raça. Para os Ferreiras foi terrível o começo da desgraça. As invasões de morada, feitas por policial, insultos e humilhações,
agressões física e moral, levou o velho Ferreira a um suplício infernal. Além das perseguições que ele veio a sofrer, Zé Ferreira, com a seca, já não tinha o que comer, resolveu mudar para longe, a fim de sobreviver. 80 léguas distante do lugar onde vivia, no sertão de Alagoas, fronteira com a Bahia, Zé Ferreira com a família fixaram moradia. Mas assim que Zé Ferreira chegou da longa jornada, morreu a sua mulher, que já havia adoentada. Para ele aquilo era o fim, não lhe faltava mais nada. Novamente todos juntos começaram a trabalhar. Virgulino e seus irmãos resolveram se acomodar, porque ali Saturnino não ia mais lhe amolar. Mas um roubo em Pariconha atraiu a atenção das pessoas do local, pois os larápios em questão se assemelhavam aos Ferreiras. Isso gerou confusão. A suspeita contra eles começa a evoluir. Capitão José Lucena resolve ir lá conferir, mas é recebido a bala. Eles conseguem fugir. Virgulino e os irmãos, depois daquela ribada, foram se esconder no mato e armar uma cilada para se vingar de Lucena, atacando de emboscada. Quando o capitão passou, de súbito foi atacado, a soldadesca fugiu, sem o revide ser dado. No fim da briga, 2 mortos, um sargento e um soldado. Vendo os Ferreiras que estavam devidamente perdidos, voltaram para os porcinos, dessa vez já decididos a ficarem no cangaço, junto com os outros bandidos. É no grupo dos porcinos que Virgulino Ferreira, usando habilidade, sucede a Senhor Pereira, que, se sentindo cansado, abandonou a carreira. Num dos pegas com a polícia que Virgulino travou, no começo da chefia, se deu mal e arribou, dias depois perde o pai, José Luceno matou. Quando Saturnino soube que Virgulino aderiu, a vida de cangaceiro fez o malote e fugiu pro Rio Grande do Norte. Ali ninguém mais o viu. Muito tempo Virgulino empenhou-se em sua caça, destruindo-lhe parentes em furiosa devassa, de ódio e de vingança, para acabar sua raça. Em 26, Lampião foi ridicularizado em Juazeiro do Norte pelo então deputado Dr. Bartolomeu Costa, a serviço do Estado. Ganhou do parlamentar um posto de capitão e promessa de anistia para defender o sertão dos fãs da coluna Prestes, que ameaçava a nação. 13 de junho, 3 horas, o sol queimava o sertão. Lampião, junto a seu bando do Alto da Conceição, estudava Mossoró para uma ousada invasão. Viera da Paraíba centenas de léguas a pé, com ele já 3 reféns, nos quais Maria José e Gurgel do Amaral, todos figuras de fé. Enviou um emissário exigindo do prefeito 400 contos para o ataque não ser feito. O prefeito recusou e o resgate foi desfeito. Os resgates nunca vinham e os reféns eram mantidos. Mossoró era mais um dos golpes mal sucedidos. A saída era o ataque, ou estariam perdidos. Já aquele sol ardente perdia a intensidade e a tarde mergulhava numa forte tempestade. Lampião traçou os planos para invadir a cidade. Nunca vira em sua vida cidade daquele porte. Macilou um induzira a uma aventura forte e agora estava bem perto da captura ou da morte. O bando desceu o morro para atacar a cidade. Lampião acreditava na sua capacidade, mesmo com a desvantagem de uma grande tempestade. Na entrada da cidade, o grupo foi rechaçado pela força de defesa. Colchete foi baleado. Jararaca, ao socorrê-lo, foi mortalmente alvejado. Jararaca ainda invadiu-se. Colchete, já sem sentido, teve seu corpo arrastado para ser em público exibido, com as orelhas cortadas por um grupinho incontido. Mais tarde veio a notícia que tinha um cabra ferido.
a quase 1,5 km, na linha do trem caído, era Jararaca em fuga, estava ali sem sentido. Levaram um tiro no glúteo e outro em cima do pulmão, levado para a cadeia, foi estendido no chão e em sua volta a polícia, para arrancar-lhe a confissão. Veio o coronel Saboia, olhou para o valentão e disse: você é tão forte e roubando o seu ladrão? Disse o cabra coronel: assassino, ladrão não. Não sou ladrão não, senhor, minha disputa é na sorte, eu só tomo pelas armas e quando encontro o mais forte, veja só o que acontece, tô preso e sujeito à morte. Já era de madrugada, um conselho reunido pela morte do bandido, foram apanhá-lo dizendo, e o juízo decide que ia ser removido. 2 ou 3 dias depois, anunciava um jornal que o cabra tinha morrido na remoção para Natal em fase da gravidade do sofrimento, do ferimento mortal. Só que na realidade, Jararaca foi levado para o cemitério onde Colchete estava enterrado, longe das covas cristãs, num matagal afastado. A cova foi reaberta, Jararaca ajoelhado, recebe uma coronhada violenta de um soldado, antes de perder o tino, foi por um outro sangrado. Feito isso, um pontapé, atirou na sepultura, foi se juntar a Colchete, parceiro de desontura, e assim ficava encerrado o festival de tontura. Tudo aquilo fora feito para reprimir a maldade, só que aquele desrespeito e a desumanidade não foi feita por bandido, e sim por autoridade. Lampião já ia longe, depois de tudo perdido, restava dar cobertura a algum cabra ferido, não fosse um pouco de sorte, e também teria morrido. Seguira para o Ceará, quando entrou em Limoeiro, foi recebido com festa, deu uma soma em dinheiro para os pobres e para a igreja, e seguiu para Juazeiro. Em Brejo Santo mandou 2 dos reféns ir embora, tinha tratado eles bem, especialmente a senhora, mas desistiu dos resgates, devido à grande demora. Ainda mandou um cabra para ensinar o caminho, estranho em lugar deserto, nunca deve andar sozinho, prova que apesar do risco, ele os tratou com carinho. Chega em Serrote da Rocha, tá a volante esperando, vê os cabras e abre fogo, com um grito de comando, Lampião enfrenta a briga e dá a louca no bando. Foi quando Antônio Gurgel viu o quanto era capaz, um cangaceiro valente, de apetite voraz, numa disputa sangrenta, de um desafio audaz. Depois que foi libertado, senhor Antônio Gurgel, fazendeiro inteligente, jornalista e coronel, com referência ao sequestro, fez um relato fiel. Aquele caboclo humilde, desprovido de ambição, nem as quantias vultosas muda sua opinião, sincero respeitador e de bondoso coração. Criado no meio áspero, castigado pela fome e iludido com promessas, depois que se torna homem, se escraviza à miséria para proteger o nome. E o mais surpreendente, dentro da religião, sua fé estúpida em Deus, no padre Cícero Romão e nas rezas milagrosas dos santos de devoção. Embora os santos de fé não os aconselhem mal, enfrentam os adversários com uma gana brutal, como sendo compelidos por uma força normal. Lampião era exigente, mas mesmo assim estimado, era aberto com os cabras, sisudo, franco, animado, o bando forte e temido, coeso e disciplinado. No ano de 31, há uma pressão ferina contra o reino do cangaço e Lampião se destina a um refúgio nos campos do raso da Catarina. Comigo vai quem quiser, o lugar é arriscado, não tem água nem comida, mas lá estou isolado do mundo e desses demônios, por tempo indeterminado. Embrenhou-se no deserto, usando a sua perícia, deixou todo mundo tonto, os amigos e a polícia, nem mesmo os próprios coiteiros tiveram dele notícia. Lampião não perdeu tempo naquele estranho ambiente, em contato com os índios, preparou a sua gente para enfrentar as volantes na hora conveniente. Muito tempo lá ficou,
e já se contava história que ele tinha morrido em alguma luta em glória ou saído do país, deixando apenas memória. É aí que Saturnino, no Rio Grande do Norte, numa miséria danada, resolve arriscar a sorte e voltar para o Pajeú. Estava salvo da morte. Seu estado de pobreza era de dar piedade, fraco de cabeça branca, de maltrato e da idade, premido pelo remorso que herdara da maldade. Só que após alguns anos, Virgulino se desencerra, sai do seu esconderijo para enfrentar nova guerra, e a primeira tarefa é visitar sua terra. Quando entra em Vila Bela, por capricho do destino, recebe a feliz notícia da volta de Saturnino, ia matar o desejo do seu instinto canino. Tá Saturnino e a mãe, aparece Lampião, os cabras cercando a casa e ele de fuzil na mão, entrando de porta dentro, parecia um furacão. Nem o diabo demovia Lampião dessa vingança, o homem que o atirara naquela maldita dança, da qual jamais sairia, não tinha mais esperança. Saturnino àquela altura, nada mais pôde fazer, entrou no quarto da mãe e lá trancado a tremer, procurava uma saída para escapar de morrer. E sua mãe, Dona Xanda, enfrenta a fera selvagem, colada à porta do quarto para impedir-lhe a passagem, fala com o coração, amor materno e coragem. Virgulino, meu filhinho, o que desejas comigo? Diz Lampião furioso, nada pretendo contigo, se matar este cachorro que a senhora dá abrigo. Se teu caso é tirar vida, tire a minha, deixa dele, faça o que quiser comigo, mas por Deus não toque nele. Madrinha, a senhora sabe, minha desgraça foi ele. Sei perfeitamente, filho, fostes vítima de maldade, é justa a tua revolta, mas a maior crueldade você faz com uma mãe, que em ti tem muita amizade. De fuzil engatilhado, pra saciar seu intento, fita a madrinha e hesita, diante do argumento, as palavras da velhinha tocaram seu sentimento. Tá certo, minha madrinha, pode ficar descansada, que a esse cachorro imundo eu não vou fazer mais nada. Em o seu rosto havia lágrima, de seus olhos derramada. Depois de lhe pedir a benção, se prepara para partir, diz a velha, vá com Deus, que enquanto eu existir, nenhum de teus inimigos ousarão te destruir. Nunca se soube se a velha gostava de bruxaria, o que se soube é que ela, em 38, morria, meses depois Lampião também desaparecia. Dia 26 de julho, em Angicos, Lampião manda chamar Zé Sereno para uma reunião e pede a Pedro de Cândida para comprar provisão. Antes dali a Lampião passar em borda da mata e ouvira do fazendeiro uma pergunta sensata, alusiva à sua vida tão agitada e ingrata. Pergunta por que não deixa esta vida tão ruim, diz ele, é tarde demais, não há mais chance para mim, desejam me destruir, vou lutar até o fim. Agora estava em Angicos, um lugar pouco importante, e arriscado piranhas ficava ali mais distante, do outro lado do rio, aonde estava Volante. O refúgio era uma grota, no terreno acidentado, lugar de difícil acesso, rochedo para todo lado, havendo um ataque o bando morreria encurralado. O grupo ia até ali, uma pequena demora, no outro dia sereno, insistia em ir embora, e Lampião prometeu seguir ao romper da aurora. Às 5 horas da tarde, chega Maria Bonita, tinha cortado o cabelo, e o capitão não hesita em protestar contra aquilo. Discutem e ela se irrita. Maria vinha do médico, andava muito abatida, no assalto de Serinha, ela saíra ferida e estava botando sangue, com dor e enfraquecida. Viera de Propiá, tristonha e desanimada, pensando um dia deixar aquela vida agitada e fugir para bem longe, onde não fosse encontrada. Tuberculosa talvez, olhos fundos deprimida, em virtude das andanças e de noite mal dormida, brigando com o companheiro por causa daquela vida. Além disso, Lampião já não estava tão sagaz como era no princípio, meticuloso e audaz,
parecia confiar nas rezas e nos patuás. O coiteiro trouxe as compras, entregou ao Lampião, prestou conta e recebeu boa gratificação, despediu-se e foi embora. Tava cumprida a missão. Zé Sereno, examinando a compra recém-chegada, encontrou uma garrafa com a rolha picotada, sinal que a mercadoria estava toda envenenada. Visto isso, Zé Sereno advertiu o Lampião: está tudo envenenado, acho melhor, capitão, a gente sair daqui, porque isso é traição. Diz Lampião: não se aveste, não é preciso ir agora, por hoje se fica aqui, de manhã vamos embora. Zé Sereno não gostou, discordando da demora. Se Lampião nessa hora não tivesse discordado do que disse Zé Sereno, vendo o bando ameaçado, não tinha perdido a chance do grupo ter escapado. Enquanto em Vila de Pedra, a volante do tenente João Bezerra recebia um aviso do agente Aniceto que dizia: bois no pasto vem urgente. Vaqueiro Jocá Bernardo, o autor da traição, dá toda a dica à polícia, como encontrar Lampião, e aponta Pedro de Cândida para melhor informação. Junto o sargento Aniceto Ferreira de Mello aspirante e o tenente João Bezerra, numa apreensão constante no porto de Entre Montes, organizava a volante. Prenderam Pedro de Cândida e o seu irmão Durval, pessoas muito importantes para o grupo policial. Daqueles dois dependia todo o desfecho fatal. Pedro foi interrogado e o tenente, muito rijo, com gesto ameaçador, disse: coiteiro, eu exijo que me aponte Lampião e o seu esconderijo. Pedro se vê indeciso e o tenente o agride, mete uma faca em seu peito e diz: peste, não duvide, que eu lhe mato aqui mesmo. O coiteiro se decide. Além da judiaria, a ameaça constante dos praças embriagados, inclusive o aspirante, não fosse Antônio Jacó, seria mais humilhante. Disse Pedro ao seu tenente: eu acho muito arriscado atacar o capitão, ele tá bem equipado, tem cagaceiro por peste, naqueles mato amoitado. Lampião mais Luiz Pedro e um grupo de cangaceiro estão na curva do riacho, mas vamos encontrar primeiro o bando de Zé Sereno, debaixo de um embuzeiro. No coito era noite escura, devido ao nevoeiro, Maria Bonita volta às turras com o companheiro, nervosa junta a Sila e sobe para um lajeiro. Lá ela viu o peito, num tom meio amargurado, morre tanta gente boa, e esse cego desgraçado insiste em viver assim, até ser assassinado. Olhando ao longe suspira, domina a atenção tirana, e diz: eu não tenho medo da polícia alagoana, são amigos, não me matam, eu temo é a sergipana. Responde Sila em Sergipe, na força policial, tenho amigo até parente, Zé Rufino oficial, nas brigas sempre me apanha, pra ninguém me fazer mal. No decorrer da conversa, Sila pode observar uma luz piscar ao longe, chama a outra para mostrar, diz Maria vagalume e continua a fumar. Dois depois desceram das pedras, o bando já sossegado, nenhuma delas falou do sinal observado, perderam a segunda chance do grupo ter escapado. O bando tinha por norma vigilância permanente. Quando estava no abrigo, desta vez casualmente, não havia sentinela vigiando o contingente. Alta noite, Zé Sereno acordou atordoado com o ornejo de um jumento, assustado com um soldado. Como não ouviu mais nada, ficou despreocupado. Corisco, que também foi chamado por Lampião ao coito de Angicos para a reunião, não pôde chegar a tempo e escapou da traição. Ia atender o chamado, mas o perigo que havia dificultou-lhe o transporte, ficando para o outro dia. Na madrugada seguinte, o rei do bando morria. 5 horas da manhã, o chefe e os graduados que se achavam no refúgio já estavam levantados para rezar o ofício, como eram acostumados. Lampião, depois da reza, saiu da barraca e veio tomar café no terreiro. Zé Sereno, com receio, manda o grupo se equipar. Nisso irrompe o tiroteio.
Era o cerco da Volante, atacando de surpresa, os soldados avançando com precaução e destreza, sem dar aos cangaceiros uma chance de defesa. A menos de 5 metros de distância dos soldados, os cabras se defendiam, tentando desesperados escapar do cerco à bala. Estavam encurralados. Segundo o próprio tenente, a gruta mais parecia um caldeirão do inferno em meio à fuzilaria, gritos, vozes de comando, xingamento e correria. O fumaceiro cobria, tomando toda a visão, muitos nem tempo tiveram para esboçar reação, morrendo alheio aos fatos, sem mudar de posição. O tenente avança e vê, no meio do fogo cerrado, o aspirante Ferreira disputando com o soldado o corpo de um cangaceiro que teriam baleado. Nem o terror da desgraça, o rumo dos estampidos, o pio triste da morte, o sangue, o brado, os gemidos, demovia aqueles praças dos pertences aos bandidos. Por fim, tenente Bezerra tinha sido baleado numa perna e numa mão, com dor e ensanguentado, ficou feliz quando soube que o cego foi fuzilado. Uma rajada de frente atingira Lampião, lhe ferida em várias partes, ele caiu sem ação. Maria se aproximou para lhe dar proteção. Quando tentava abraçar, o amante já sem vida, era também metralhada, foi 2 vezes ferida, na cabeça e na barriga, caiu gritando aturdida. Não me mate, eu me entrego, por Deus não me façam mal, o seu corpo foi desnudo, todo furado a punhal, pelos próprios matadores, ante um sadismo brutal. Lampião foi atingido na parte abdominal, em cima do peito esquerdo e na região frontal, 3 pontos básicos distintos, qualquer um deles mortal. O cachorro Guarani, de estima de Lampião, quando viu o dono morto, ficou sem consolação, pulando e rodando o corpo, ganindo e cheirando mal. O chão. Chegou o soldado Santos, vendo o cachorro agitado, deu-lhe um tiro na cabeça, o cão correu para lado do cadáver de Maria e lá ficou estirado. Cessando o fogo a Volante, invadiu o acampamento, a presença dos cadáveres encheu o campo sangrento, o aspirante Ferreira ordena o degolamento. A essa altura, Aniceto os cadáveres saqueava, levando troféus e joias que por ali encontrava, dedos que tinham anéis, ele cortava e guardava. Bezerra vê Luiz Pedro vindo em sua direção, faz menção mas não atira, pretendia a rendição, porém o soldado mata antes da aproximação. Maria Bonita foi, degolada ainda viva, executada por Santos, cumprindo ordem expressiva do tenente João Bezerra em sua ação repressiva. Foi quando o soldado Bida chegou perto do coiteiro e disse: fuja daqui, acabou-se cangaceiro, a briga agora é dos praças, na partilha do dinheiro. Pedro já tinha fugido antes da tropa atacar, tinha dinheiro por peste e o pau ia quebrar, coiteiro ali dando sopa, não tinha como escapar. Colhida 11 cabeças, no fim da degolação, inclusive a de Maria, Enedina e Lampião, da Volante só um morto, era o soldado Adrião. Na Volante 2 feridos, o tenente e um soldado, do bando se tinha vivo, foi na hora degolado, partem levando um troféu, macabro e ensanguentado. Seguiram para Piranhas, onde foram recebidos com as honras calorosas de guerreiros destemidos, tranquilos e conscientes de seus deveres cumpridos. Dias depois da tragédia, Joca foi surpreendido com a visita de Corisco, que ainda não tinha tido certeza que no combate Lampião tinha morrido. Ao saber da verdade, Corisco ainda dá-se olhando, sem dizer uma palavra, cabeça baixa pensando, riscava o chão com os dedos, com pouco estavam chorando. No dia 2 de agosto, 5 depois da chacina, na liça onde se deu a grande carnificina, jaziam os corpos insepultos, exalando a fedetina. Lampião junto a Maria, os dois praticamente nus, no peito dele uma túnica já cheia de tapurus e as partes íntimas expostas, picadas dos urubus. Maria apenas um monte de beleza apodrecida, o sadismo dos soldados tinha deixado despida, levadas pela cobiça que ela provocou em vida.
Pelo chão cascas de balas, chapéu, lenço, calendário, pentes, cartas de baralho, farrapos de vestuário, páginas de livro em latim, compondo o quadro lendário. Angicos mais parecia, destroços de um vendaval, um mau cheiro penetrante, o silêncio sepulcral. Era um quadro muito além de um desfecho brutal. Até o próprio inimigo se mostrava angustiado, sentindo medo ou remorso, apreensivo, assustado, se perguntando talvez, quem de nós o mais errado? Lampião pagou bem caro pela atitude errada, como a morte não bastasse, a cabeça foi cortada para encenar um museu de gente civilizada. Morreu o herói como macho, como chefe cangaceiro, impôs respeito no bando, foi um fiel companheiro, às vezes até generoso, tolerante e justiceiro. Pras volantes olhou tudo em sua perseguição, prepotência, tirania, dolo, chantagem, traição, na sede desenfreada do dinheiro e promoção. Injustiçado rebelde, age como lhe convém, não confia na justiça de uma lei que nunca vem, desanda a fazer loucuras, finda não se dando bem. Compelido por um fado, agressivo e muito forte, reprimido pela lei, vergastado pela sorte, atirado imprudente. Lampião foi um valente, humilhando o prepotente, o seu brasão foi a morte. Literatura de cordel, A Morte de Lampião. Autor, Elias Alves de Carvalho. A Morte de Lampião, 1984, cordel de número 994. Valeu, pessoal, inscreva-se no canal se você ainda não foi inscrito e não esqueça de deixar o like nesse vídeo que ajuda muito. Valeu, pessoal, até o próximo cordel.